Estamos hoje reunidos, Vitor Marcel e eu, com o deputado, ex-deputado e ex-constituinte, ex-senador Heráclito Fortes. Continuamos a conversar, dar sequência às nossas conversas sobre o processo constituinte. E, Heráclito, nós gostaríamos de saber como se chegou a isso? Quando que se começam as discussões sobre o processo constituinte? Como que se imagina que chegaríamos a isso? Eu sei que há muitas considerações entre os estudiosos, aquelas especulações típicas da ciência política, de que se Tancredo fosse o presidente, efetivamente, talvez não se chegasse ao processo constituinte, mas talvez ele optasse por um modelo de reforma. Gostaria que fizesse uma visita a essa temática. Começou-se a se falar na Constituinte logo nas diretas já. Tanto é verdade que vários candidatos já colocavam nos seus cartazes um apelo para que fosse eleito para a Constituinte. Não existia ainda. A Constituinte era como a linha do horizonte. Você vê, mas nunca alcança. Bom, e haviam duas tendências dentro da Constituinte. O Tancredo, acho até que um pouco por experiência, pelo que viveu, no fundo ele tinha horror à Constituinte. Ele tinha horror, mas não podia dizer isso. Então ficava naquela malandragem mineira, tentando que o assunto não fosse aprofundado. Uma vez ele disse um negócio interessante, ele puxou alguma coisa que tinha no bolso e disse, olha, a Constituinte é uma palavra mágica. Na hora que você puxa aqui, você espanta os militares. E o que nós temos que fazer é isso. Nós não podemos provocá-los nem baixar a cabeça. Isso é uma coisa que ele teme, é o processo constituinte, porque ele acha que esse processo irá fazer com que alguns monstros saiam das suas cestinhas. E aí foi se levando a coisa desse jeito. Morre Tancredo, ficou novamente o assunto pendente. E aí acontece um fato super interessante. Ninguém esperava, até por sobrevivência, que o Sarney encampasse a Constituinte. De repente, o Sarney se segura na Constituinte, que acho até que era uma maneira dele permanecer na luta, e a Constituinte começa a pegar forma. Cria-se aquelas comissões, algumas pessoas preparadas, e aí, ministro, é a grande diferença, como tinha gente naquele Congresso, gente preparada. Se você olhar para o Congresso atual, é uma grande decepção. Você tinha gênios, você tinha, não vamos nos alongar em nomes, mas você tinha o tal centrão original, que não é esse centrão de agora, que tinha Roberto Campos, que tinha Delfim, que tinha Ricardo Fiuza, Luiz Eduardo Magalhães, que era a briga do nacionalismo. Era um grupo nacionalista. Renato Acha, que embora não fosse constituinte, era ministro, mas era uma pessoa muito influente no processo. Bom, aí começa, vem o Passarinho, que foi outra surpresa. O Passarinho, pela origem dele, ser militar, tudo, ele foi um dos formatadores do modelo. Logo no começo, era ele, um deputado do Rio de Janeiro, que era dono de cartório, como não lembro aqui o nome dele, uns 4 ou 5 começaram a defender o processo. E aí é um negócio interessante. Confundiu-se dia com noite, noite com dia, e se explorava muito a resistência do doutor Ulisses de ficar no plenário o dia inteiro sem necessidade de sequer ir ao banheiro. E as coisas foram começando a ganhar corpo, Mas tinha umas questões complicadas. As multinacionais se plantaram lá dentro,
porque o grupo nacionalista acabaria com o que eles estavam trabalhando de braço solto. De braço solto. Eu me lembro bem que tinha a questão dos computadores, por exemplo. Os computadores eram umas caixas desse tamanho, na época, e saía-se pelo plenário distribuindo em pontos estratégicos. Hoje um computador daqueles tem menos potência do que um celular. Não é verdade? Então isso foi... Bom, e os temas foram... Então a curiosidade. Entra no bolo da Constituinte a reeleição. Todas as vezes que se falava em reeleição, Ulisses saía, tirava do... Uma vez nós estávamos sentados e chegou um pedido. Ele discretamente rasgou e botou no lixo. Aquilo me incomodou. À noite, sozinho, estávamos eu, ele e o Nelson Jobim. O Nelson Jobim, para mim, nessa estrutura da Constituinte, teve uma peça importantíssima, porque passou a ser um porto seguro para dirimir as dúvidas do doutor Ulisses. Por que isso? Ele tinha poder de síntese. Enquanto os outros faziam um laudo, uma resposta de 10 laudos, ele fazia em 3, em 2. Então foi ganhando confiança, Bom, e aí ele virou-se para mim e disse uma coisa que me marcou muito. Disse, seu Heráclito, reeleição, eu sou PCDista, reeleição eu estou apunhalando o Juscelino pelas costas. Por que, doutor Ulisses? O Juscelino não queria, por hipótese nenhuma, a reeleição. E tem até um fato interessante. Uma vez nós tentamos fazer com que ele mudasse de ideia e fizemos uma reunião no PSD, lá no Rio de Janeiro, no escritório do Amaral Peixoto. E ele atrasa um pouco, quando ele chega, ele vem com 2 sacolas. A mesa era redonda, ele passou por dentro e saiu cumprimentando de um por um. E a cada um dava um pacotezinho, um presente. Quando você abria, era um par de meia escrito JK 65. Não percam tempo agora, vamos trabalhar. Ele achava que não. Bom, mas a sociedade tinha para si a seguinte informação. Se o Juscelino aceitasse esta reeleição, nós não teríamos tido o Jânio, nós não teríamos tido o Jango e não teríamos tido a Revolução. Era o que passava na cabeça da população. Então, havia aquela... Só que algo prejudicou. Quando ele viu que não podia mais ficar contra, porque tem um negócio muito interessante, e é uma injustiça que se comete com o Fernando Henrique. Se dizer que o Fernando Henrique foi quem comandou a reeleição. Você conhece isso tão bem quanto eu. Não foi. Foi o deputado Mendonça Filho, acho eu até que inspirado por uma figura extraordinária da vida pública brasileira, que era o Marco Vilaça, seu sogro. E essa emenda, ela foi dada entrada na Câmara no primeiro mês do Fernando Henrique. Não tinha nem tempo para aquilo. E aquilo foi rodando, foi rodando. Em determinado momento, o Luiz Eduardo e o Sejão lembram-se de que essa emenda existia, estava engavetada, tiraram, aí começaram o processo. O que prejudicou? O que era para ser uma emenda de reeleição de presidente da República virou zorra, porque os governadores meteram para si, os prefeitos, e aí deu no que deu. Deu no que deu Mas, enfim, nós tivemos a experiência da reeleição, que acho que vai cedo ou mais tarde. A discussão ali era, na verdade, sobre a dimensão do mandato do Sarney, né? Começou daí. Burramente, quiseram desafiar o Sarney. E o Sarney tinha constitucionalmente um mandato de 6 anos.
que o Figueiredo tinha, quer dizer, não foi o Figueiredo, os figueiredistas tinham aprovado. O Figueiredo passou 6 anos na presidência da República. E era claro que o sucessor dele tivesse o mesmo mandato. Quando a coisa começou, resolveram diminuir o mandato do Sarney para 4 anos. Desafiaram. Desafiaram. O Sarney estribuchou daqui, estribuchou de lá, disse que concordava no de 5 anos. Terminou ficando agachado nesse mandato de 5 anos, o que foi ruim, porque havia uma coisa incrível. O Sarney já no final não governava, você conhece esse episódio melhor do que ninguém. E aí vem o fenômeno Collor de Mello. O Collor se lança candidato com aquela fantasiosa campanha de caça aos marajás. E nós tínhamos, naquele momento, 6 ou 7 candidatos a presidente da República. Foi uma luta dura. A minha casa, que eu possuía naquela época, serviu de comitê de campanha do doutor Ulisses. E a assessoria de imprensa era comandada pelo seu conterrâneo Jorge Moreno. Jorge Moreno. Tá? Então, foi um momento de muita... Mas você via que essa história da caça aos marajás, daquela juventude do Collor, e a máquina eleitoral a favor do Collor, era imbatível. Um dia, Ulisses convidou todos os candidatos de São Paulo, independente de partido, para ir ter uma conversa. Conversa essa que ele propunha. Vamos fazer aqui um levantamento, né, uma pesquisa. O que for melhor, fica candidato. E eu saio. Eu inclusive, dou o exemplo e saio. Aí houve um negócio incrível. Aquele Dramaré Maiel vira diz na roda, diz, olha, muito bom essa sua proposta, porque está vindo uma pesquisa aí que eu estou crescendo 7 pontos. Rapaz, aí foi aquela ducha de água fria. O Covas, que era um homem irritado, bateu a mão na mesa e acabou. E não fizeram. A pesquisa, o acordo. O assunto morreu. E deu no que deu. E deu no que deu. Quem queria era o Brizola, mas todo mundo tinha medo do Brizola. O outro era o Mário Covas. Mas, se tivesse havido essa unificação de São Paulo tinha candidato demais. São Paulo tinha candidato demais. Você tinha a candidatura do Brizola, que era um homem destemperado, preparadíssimo, mas destemperado. Trocou o vice-presidente no meio da campanha, lembra disso? Era o Roberto Magalhães, De Pernambuco. Aí ele... Não, foi o Covas. Era o Covas, o candidato do Covas era o Roberto Magalhães. Aí ele, que era o destemperado, aí ele trocou e botou um rapaz do Pará, o senador do Pará, já lembrar aqui o nome. Bom, o Brizola saiu atrás de um vice do Nordeste. Aí o Fernando Lira, que era um homem super esperto, chega para ele era figura importante da estrutura do partido, diz, olha, Brizola, eu fiz as pesquisas aí e o candidato vou ter que ser eu. E aí foi a chapa. Mas o Brizola vivia problemas familiares, de saúde, da dona Neuza. Eu vou lhe dar um exemplo. Ele foi a um comício em Teresina, terminou o comício, ele voltou para o Rio para não deixar a dona Neuza só. E no dia seguinte foi para São Luís do Maranhão. Você imagina como. Então, aos poucos, foram abrindo as portas para o Collor. Há poucos meses atrás, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele contou um negócio, não sei se cabe aqui dentro do contexto, mas por favor, você guarda. Ele me disse que perdeu a eleição porque não foi correto com o Coécio.
Eu digo, mas como? Nós estávamos na minha casa, eu, ele, Toninho Drummond e um rapaz de São Paulo chamado Carlito Guimarães, que teve até um acidente, ficou paraplégico, o Ricardo Maluf. Ele disse o seguinte, olha, a minha campanha foi bancada, a verdade é que a minha campanha foi bancada pela estrutura do Quércio. Tudo. Essa história do dinheiro lá de Alagoas sustentava a campanha dessa. Mas ele, em determinado momento, eu me ofereci e disse, olha, no meu governo, tudo de São Paulo vai passar por você. Nada eu vou fazer sem você. Terminou a eleição, ele se prepara para ir às Seychelles, para viagem. E, na véspera de sair, renova o compromisso com o Quércio. Tá bom. Só que, nesse intervalo, um fortíssimo emissário pediu o Porto de Santos. Quem era que queria o Porto de Santos? Era o Collor. O Collor queria o Porto de Santos. E ele achava que o Porto de Santos, nós que somos santistas atados, que adoramos a importância do que é aquilo, né? Aí ele ficou louco. Só que o Collor foi para a tal da viagem e o assunto morreu. Quando ele volta, ele não tem mais conversa com o Collor. Veja. O Quércio. O Quércio. O Quércio. Com o Quércio. Com o Quércio, exatamente, não quis. É o contrário. Ele não quis mais conversa. Romperam. E a coisa foi... E aí tem uma coisa interessante. Já no final, o Passarinho, três daqueles influentes resolveram aconselhá-lo a dar um telefonema para o Quércio. O que é que tinha acontecido? Formalmente, embora ele não fosse o governador, porque o governador era o Fleury, eles se respeitavam. Ele ia para São Paulo, o Quércio recebia tudo, mas não... Se eu preciso de alguma coisa, não quero nada. Bom, aí disseram, você precisa falar. Quando ele começou a sentir que estava perdido, já um pouco tarde demais. E aí, pergunta daqui, pergunta dali, não quero nada. Aconselharam ele a fazer uma visita ao pai do Quércio numa fazenda em Pedregulho. Ele pega um helicóptero e desce lá. Quando ele chega, o rapaz disse, não, o governador, embora não costumasse, mas o tratamento, o governador está com o seu Otávio, vendo um cafezal, vendo não sei o quê. E ele ficou esperando. Esperou 4 horas, até que alguém disse, pode ir embora que ele não vai lhe atender, não vai. Aí ele disse, naquele dia eu vi que estava perdido. E aí já estava a desavença dele, não com o Itamar em si, mas com o itamarismo. Aqueles porra loucas ligados ao Itamar começaram a dividir governo, fazer governo. E ele reconhece isso hoje. Eu acho até que se você tiver a oportunidade de chamá-lo para conversar, isso é uma coisa interessante. Se ele tiver a coragem de dizer, rapaz, nós terminamos a noite olhando para a cara do outro. E ele... Então o Brasil tem isso. Nós temos essa capacidade de viver num clube de falsa felicidade. Uhum. Na verdade, o que em política é terrível. Mas quando você vive num clube de falsa felicidade, com nomes fortes, com nome poderoso, até vai. Mas quando vem para nível de Zé Maria Maiella, que é mais ou menos um retrato da Câmara, do Congresso hoje. Uhum. Ministro, nós convivemos. Nós tivemos um período fantástico. Fernando Henrique falava política.
Sim. Eu vou contar aqui outro episódio engraçado. Eu era líder e ele um dia me chama lá para o Alvorada, aí começa a conversar dali, conversa lá. Diz, você está gostando? Eu digo, estou adorando. Ele disse, eu estou lhe perguntando isso, porque você sabe que eu fui líder. Foi no governo da Querendo Betânia. Eu disse, não, mas está muito bem. Aí ele disse, mas tem alguma coisa que você não esteja gostando? Eu disse, não. E ele perguntou a terceira vez. Ele era insistente. Ele tinha noção dos fatos. Até que eu disse, não, tem uma coisa muito chata. Ele disse, o que é? O Serra tem a mania de me ligar 3 horas da manhã para perguntar besteira. Aí ele disse, seja concreto. Eu digo, anteontem ele me perguntou o que eu achava do Paulo Delgado. Presidente, o Paulo Delgado esteve aqui, eu trouxe o Paulo Delgado a pedido seu, o senhor queria conversar com o Paulo Delgado. Uma pergunta de 3 horas da manhã. Aí ele disse, olha, ligue para ele também. Eu digo, eu não posso, porque este telefone que ele atende de madrugada, o senhor tem, eu não tenho. Acabou a conversa. Ele tinha a mania de deixar a gente no carro, não? Vai deixar no carro. Aí ele passa assim, na mesinha que tinha, pegou um papelzinho desse tamanho e está aqui. Ligue, mas nunca diga que fui eu. Pronto. 2 dias depois eu liguei, o Serra acabou o telefonema para mim. Porque ele disse, cara, você me ligou às 2 da manhã? Eu disse, anteontem você me ligou também. Não foi só eu que acordei, deu minha mulher. Então, Serra, pronto. Ele tinha essas coisas fantásticas. E ninguém nesse país, em tempo algum, curtiu tanto ser presidente quanto ele. Ele gostava de ser presidente, sabia ser presidente e comandou um período muito difícil. Muito difícil. Eu me lembro do Fernando Henrique, ele, suplente deputado, ou de senador, aí quem foi que se elegeu? Não, suplente de senador. Aí elegeu-se o Montoro. E ele assumiu. Foi isso. Assumiu. E aí, rapaz, era uma coisa interessante. Ele chegou muito paulista. No meu modo de ver, você teve mais aproximação com ele. Quem mudou a cabeça do Fernando Henrique foi o Alberico Souza Cruz, que era um jornalista da Globo, morreu recentemente, muito amigo dele. E eram conversas de horas e horas. E o Alberico era uma pessoa muito, tanto é, que depois foi promovido na hierarquia da Globo. Mas era amigo. Fernando Henrique tinha essa história de, com um amigo, ele empurrava o carro quebrado. Só de moto. Resolveram comprar um carro russo para ir para uma fazenda aqui no interior de Goiás. Aqueles carros russos que não valiam nada naquela época. De vez em quando, eles empurravam o carro. Então era isso. O Heráclito, falar de 2 figuras com quem você conviveu, Sarney e Ulisses. É fácil falar. É fácil falar. 2 homens que eu tenho, não precisa nem falar, uma admiração. A minha primeira relação veio via Tancredo. Foi meu primeiro amigo. Nesse contexto, circunstância, eu morava em Pernambuco e ele foi lá para um casamento. E aí eu era o faz tudo mais novo. E eu fui encarregado de acompanhá-lo. E ele queria ficar o mais discreto possível. Ficou no Hotel 4 Rodas, que era um hotel afastado. E eu fiquei com ele ali. Isso me serviu, tempo depois, como defesa. Bom, e a partir daí, eu sempre gostei muito de política. Eu vou morar em Brasília. E ele era presidente da Comissão de Finanças.
Um conterrâneo, não conterrâneo, quase conterrâneo, um pernambucano, Carlos Alberto Oliveira, era primeiro vice. E um paulista, seu conterrâneo, não seu conterrâneo, chamado Grosso, mas um paulista santista, que era o Atier Jorge Cury, era o segundo vice. Naquele tempo, a estrutura da Câmara era muito limitada. Uma sala podia para os três. E o que me impressionava? Além dos três, tinha aquela senhora ali, batendo máquina, que era Antônia. Um dia eu chego lá, vê que coisa interessante. Ele toca. Eu disse, olha, eu vim de Recife e trouxe um negócio extraordinário. O que foi? Um quadro do Pelé. Estou falando de 74, viu? 74. Quadro fantástico do Pelé. Aí ele disse, e aí? O Carlos Alberto e o Atier ficou olhando. Disse, não, é um Pelé envelhecido com um cigarro na boca. Aí o Atier vira-se para mim e disse, esse quadro é meu. Eu digo, como que o quadro é seu? O quadro é de um pintor, Rubens Sacramento, é meu. Ele disse, é meu. Aí, quanto é o quadro? Eu digo, não tem preço, não tem. Aí ele virou-se para mim, é um negócio irrecusável. Eu lhe dou um super Fuscão, que estava na moda, Volkswagen engraçado. Aí, tá bom. Mas, por experiência, eu resolvi não receber o dinheiro, receber o carro. Aí fomos, eu, ele e o Carlos Alberto, na Desbrave. Chegamos na Desbrave, o cara entregou o carro e eu entreguei o quadro. 2 meses depois, o rapaz vai lá e disse, olha, eu estou com um problema. O cheque voltou e eu vou ter que receber o carro. Veja que coisa, né? Tá bom. Aí o Carlos Alberto era meio agitado, disse, não, representa. Ele disse, já fui representado. Me dê até amanhã. Encontrou com a tia lá na comissão, a tia disse, é uma secretária minha irresponsável, mas eu vou fazer outro cheque. Mas eu me entregue lá de novo. O cheque voltou. O Carlos Alberto me chama e diz, Renato, vamos lá. Pegamos um avião. Naquele tempo, crédito de passagem de deputado servia para tudo, né? Para ele e para quem ele quisesse. Aí ele comprou a passagem e eu vou para São Paulo. Chego lá em São Paulo, desço no aeroporto e aí fomos para Santos. Era um sábado, 10 horas da manhã, e nós fomos direto para o Palácio do Café, que era, naquela época não era nem um palácio ainda, era uma estrutura dos cafeicultores que funcionava e a tia tinha, não só para ser deputado, mas ser presidente do Santos, que era um negócio. Quando a gente entra, ele está sentado e o quadro. Aí eu falei, que coisa? Aí o Carlos Alberto disse, não quero conversa não. Eu quero tomar o quadro, que isso aqui já me deu muito aborrecimento. Pegou o quadro e nós voltamos para Brasília. Tempo passa, tempo voa. Eu agora, quando vim de Brasília para cá, trouxe o quadro. Eu fui para São Paulo, trouxe o quadro. Vou com meus sobrinhos fazer uma visita a Santos. Vou ao Museu do Pelé. Quando eu chego no Museu do Pelé, eu achei muito estranho, porque lá não tem nenhuma referência ao Atier. Eu achei aqui, houve alguma. Aí tem uma moça lá bonita, assim, alta, que vende camiseta, aquelas coisas. Meus sobrinhos fazendo assim as compras, eu aqui. Eu digo, minha senhora, que coisa esquisita é essa? Aí ela disse, mas o senhor não sabe da briga? Não. O Atier passou a ser odiado pelo Pelé. Porque fez um quadro, não, botou um quadro do Pelé aqui, o Pelé na decadência. O Pelé é velho. Velho. Mas, Que era esse quadro? Mas eu escute, fumando um cigarro. Também não fumava? Não fumava. Eu escuto com raiva por causa do cigarro. Por causa do cigarro. E aí eu digo, pronto, agora eu descobri. Aí ela me mostrou Santos, eu tinha ido a Santos dessa viagem,
Bom, mas nós estávamos falando do Tancredo e Sarney. O Sarney foi meu vizinho de Maranhão. E o Sarney era um sonho de consumo de todo mundo que fazia política, porque ele era um governador moderno, realizador e que comunicava com todo mundo, mas ele tinha um porém. Ele tinha o maior inimigo que alguém podia ter na vida, que era o Vitorino Freire. Se você quiser ter uma pequena amostra disso, o Vitorino tem um livro chamado Laje da Raposa. Veja o Laje da Raposa e você vê o que o Sarney sofreu na mão dele. Não passou recibo. Mas eu tive uma amizade muito boa com o Sarney. Ocorre, quando o doutor Tancredo morreu, o doutor Ulisses virou-se para mim 2 dias depois e disse: olha, você foi tancredista até agora e eu lhe admirei muito. Mas com a morte do Tancredo eu quero que você venha aqui para meu grupo. E aí, bom, Tancredo morre, Sarney assume. O maior amigo do Ulisses era o Renato Acho, que era um sucessor do Vitorino no Maranhão. E ele passou a não gostar. E me escanteava, me isolava. Qual era a minha perspectiva de vida? Sobreviver. Sobreviver. E convivi bem com ele, respeitosamente. O tempo passa. Eu vou ser eleição do Senado. Ele candidato a presidente. E pelo direito de escolha, a segunda opção era do PSL e a segunda opção tinha sido minha. Aí a lógica é que eu fosse para a primeira vice-presidência. Estou em casa e a Rosiana me chega lá com o Jorge Murat e ele. Senta ali, você tem um vinhozinho daquele bom cedo? Tem. E ele começou a falar, disse: olha, eu queria disputar esse mandato de presidente, exercer esse mandato de presidente, como o fim da minha vida. E queria ter, você sabe que na Câmara, no Senado, quem manda é o primeiro secretário. E eu queria uma pessoa de confiança. Era um pouco de demagogia, de carga, mas principalmente medo do PSDB. Porque se não fosse eu, era o PSDB. E era esse menino aqui do Goiás, o meu amigo, Marconi Pereira. Marconi. Fiquei ali, eu digo: eu não posso fazer, eu tenho que consultar o partido. O Zé Agripino viajando, então eu passei a noite. Só que de manhã você tinha aquele prazo para... Eu vou jogar no escuro. Depois eu me entendo com o Zé. Primeiro secretário, foi a sorte dele. Porque os troços começaram... Garantiu a eleição. É? Garantiu a eleição. Garantiu a eleição e a tranquilidade. Sim. A tranquilidade. Primeira reunião que nós fizemos, eu tinha indicado para lá, para o meu gabinete, um rapaz que era muito amigo do Carlos Alberto Direito. Onde é que eu conheci o Carlos Alberto Direito? Nós que trabalhamos juntos no Ministério da Educação, mas na Polícia de Braga. Do Ney Braga. Ney Braga. O Carlos Alberto era um homem de temperamento muito difícil, mas era uma pessoa correta. Aí ele chega. Ele tinha mania de, se ele pegasse um papel desses qualquer, ele protegia com uns plásticos. Naquela época nem se falava em Covid nem nada, mas ele tinha um medo de contaminação, não nada. Aí virou-se para mim e disse: eu vim lhe fazer um pedido. Eu queria que você me colocasse aqui o Maurício Avelar, né? Maurílio Avelar, que era homem do Ney Braga e que estava desempregado. Aí, plantei, problema nenhum. Bom, um mês depois, eu entro na sessão da mesa e eu preocupado, porque o Maurílio estava
com dificuldade, não estava recebendo dinheiro. Aí eu chamo aquele menino, como é o nome dele? O diretor. O HCL, HCL, o negócio, não, está resolvido. Bom, como está resolvido? Não, rapaz, não, o dinheiro está na conta dele. Eu digo, entrou quando? Entrou hoje, já foi uma defesa. Aí eu digo, tem uma coisa estranha. Ele disse, o senhor ainda vai aprender muito aqui. Aqui tem uns atos secretos. Eu fiquei calado. Quem quer pegar galinha não diz choro, não é isso? Então, eu fiquei ali. Aí, na hora que começou, eu digo, olha, eu estou com um problema aqui que eu tenho que trazer para a mesa. Aí falei do ato secreto. O mundo veio abaixo. Que foi aquela confusão. Foi aquela confusão. Agora, o que acontecia? O Sarney, na verdade, tinha 3 atos secretos dele. Enrolaram, engabelaram. Aí o resto era do Tuma, era do... os Sim, secretários anteriores. Aí eu digo, o Sarney não é tão ruim assim, não. Mas ele tinha uma característica. Eu levava para ele, digamos, 30 pedidos de demissão. Aí ele dizia, tudo bem, está certo. Eu queria ficar com o papel. Eu ficava com o papel. Quando era no fim, que só estávamos nós dois, eu vou lhe fazer um pedido. O que é? Deixa eu pedir a Marli para dar uma lida, para ver se não tem nenhuma mocinha daquela do Maranhão que é protegida dela, não dele. E geralmente, quando eu fazia aquilo, eu esperava uma gordura de 30, entendeu? Era 100, 30. E trazia 2, 3. Então ele não era. E comecei a ter muito acesso, gostar muito dele. Sempre que veio a Brasília, nos visitamos. E acho que ele foi um homem importantíssimo. Na transição, né? Hein? Na transição, inclusive. Na transição, principalmente. Não esperava nunca aquilo chegar. Foi um momento muito cruel. Primeiro, você colocar naquele processo, que era um processo raivoso, o Sarney de vice. E a colocação do Sarney foi Aureliano Chaves tentando melar o acordo. O Aureliano estava... Você sabe que militar é duro, mas não é durão. Então ele ficou com medo de se dar mal, quando terminou se dando, e queria encontrar uma saída, que era aquele senador Cavalcante de Alagoas, que era militar da reserva. E aí Tancredo sustentou. Ulisses sustentou. E a coisa foi. E o Sarney teve um comportamento que depois dele só alguém está fazendo uma coisa um pouco parecida, que é o Alckmin. O Alckmin é uma metamorfose ambulante, entendeu? Tá. Então, eu acho que essas coisas no Brasil, nós precisamos disso. É como a história do parlamentarismo. Tancredo dizia que a sorte do parlamentarismo no Brasil é que ele não era parlamentarista. E que ele, na hora que assumiu como primeiro-ministro, ele começou a trabalhar para desfazer. Mudar. Então você tem essas coisas. E eu fico muito feliz de ter vivido isso. É um momento interessante. Vivi muito isso. Vivi e nunca vazei conversa. Nunca vazei conversa. Uma vez, aqueles encontros secretos do Tancredo com Valdir Pires, com Delfim, vazaram. E aí, eu era da executiva do partido, nós estávamos lá, aí o Aloysio Alves Vieira, olhando para mim, disse, olha, essas conversas em política com gente muito nova não dá certo. Esses vazamentos têm nome e endereço, e olhou para mim. Aí o Tancredo disse, para com isso, Alvino. Não há a menor possibilidade. Ele tem segredos maiores
meus, e que isso nunca vazou, era Antônio. Entendeu? A gente ia para aquele restaurante, os caras da Chumieri, ele e ela. Ele levava uma garrafa de vinho branco alemão, um vagabundo, que pedia batatas fritas e franga passarinho. Aí ficava, eu não quero. Aí ele me defendeu. Aí sabe do quê? No fundo, era um filho dele que era jornalista que ele dava. Passava. Nós tivemos um episódio, para terminar, que foi a doença do Tancredo. O Ulisses em nenhum momento quis eu subir. Porque ele sabia que aquela era a última eleição indireta. Tancredo tinha declarado, ele tinha feito discurso. Então, não. Bom, ponto 1. Ponto 2. Ele não acreditava que o Tancredo morresse. Heráclito, nós queremos agradecer aí essa interessante conversa ilustrativa, extremamente... Não sei se era o objetivo. Não, o objetivo era esse, exatamente. Esse? É.